E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no canal Broken Ape Games e agora vamos falar aqui sobre Cyberpunk TCG novamente. Sim, eu tô a fim de cobrir o lançamento do jogo, eu tô fazendo minhas proxies aqui pra brincar, pra ir testando decks e trazer conteúdo aqui pro canal, bem como tem um simulador online também, caso a gente queira jogar online, montar nossas decklists, se quiserem compartilhar algumas decklists que vocês estão fazendo. Logicamente, fiquem à vontade, né? Eu creio que eu tenho deixado o link do simulador lá no vídeo. Eu vou deixar um link de onde vocês podem fazer a decklist ou como vocês podem compartilhar também. Eu quero trazer esse vídeo aqui, ou eu só vou colocar o link mesmo lá no vídeo relacionado a isso. Aqui a proposta desse vídeo especificamente é da gente conversar sobre as cartas, porque até o momento nós tivemos 50 e lá vai caralhada de cartas reveladas. Então, nesse vídeo, que vai ser um pouco mais longo que o normal, eu vou fazer uma análise geral de todas essas cartas, comentando o que eu achei já jogando do online delas, já testando no tabletop e entendendo um pouco mais do funcionamento do jogo. Eu vou fazer isso para essas 52 cartas, e as cartas estão sendo reveladas semanalmente ou a cada 15 dias a gente está tendo carta aí. Então, fazendo esse vídeo maiorzão agora, nos próximos lançamentos de cartas eu consigo fazer vídeos mais concisos, trazendo somente as cartas lançadas. Que nem no momento que eu estou fazendo esse vídeo agora, é após uma live do canal da Wardco, né, do Cyberpunk TCG, em que foram reveladas 2 cartas vermelhas e outras 2 cartas azuis. Então, essas cartas fatalmente vão entrar nesse bolo, né? Então, tendo esse vídeo feito, eu consigo, para os próximos, trazer uma análise somente do bloquinho que eles forem lançando. E mesmo que eles lancem mais de 4 cartas, é muito mais fácil falar isso do que esperar para sair toda a coleção, pra gente fazer aquele videozão gigantesco de análise. O que não impede de fazer caso vocês queiram trocar uma ideia, ou quem sabe uma live futuramente da gente falando sobre isso, ou sobre outros assuntos. Mas, vamos seguir aqui. Então, eu vou começar pelas cartas vermelhas, na ordem que está disponível no site do Cyberpunk TCG. Então, começando aqui, nós já temos 3 lendas logo de cara, sendo que a primeira delas é o V Street Kid, em que ele tem um custo de 4, poder 3, tem o custo de memória RAM 2 e tem as tags Go Solo e Defeated. Eu não vou ficar repetindo o que cada tag significa, então possivelmente vou passar uma vez por elas e vou falar o significado, mas não vou falar toda a carta. Ele tem o Go Solo, que é quando ele é virado da sua base ali, você faz o call dele, você vai poder pagar 4 e colocar ele em campo já entrando batendo. Pra quem joga Magic, seria basicamente aquele enjoo de invocação, sabe? Que você joga uma criatura, se ela não tiver um haste ali, ela não pode bater logo de cara. O que seria esse Go Solo, que ele já pode bater logo que entra. E o Defeated é uma habilidade que ele vai trigar quando a carta for derrotada, que no caso você vai trash the top 3 cards of your deck. Então você vai jogar no seu lixo, no seu cemitério, as 3 cartas do topo do seu baralho. E ali você vai escolher um programa do tipo Brain Dance do seu lixo e adicionar na sua mão. Choose one Brain Dance Program from your trash. Tá, aqui não especifica que é um Brain Dance que você descartou pelo texto da carta. Então você vai poder pegar um programa de Brain Dance e jogar. Até o momento nós não temos tantos programas de Brain Dance assim. Nesse primeiro momento, com as cartas reveladas, eu não acho ele uma carta tão forte, ele é do tipo mercenário. Mas é uma carta que tem uma interação muito específica e nós já temos, acho que 1 ou 2 cartas com o tipo Brain Dance. Então, muito provavelmente, você vai querer jogar com V Street Kid, caso você esteja jogando com um deck que use essa tag, e muito provavelmente vai ser um deck vermelho e amarelo. Então, uma carta aí que tem bastante potencial e que tá à mostra, mas eu acho que a gente não tem todo o potencial dela explorado devido ao conjunto de cartas revelados até o momento. Depois nós temos uma outra lenda, que é o Royce Psycho on the Edge. Ele também tem Go Solo, custa 6, tem RAM 2. Tá, ó, vamos estabelecer outra coisa também.
Eu vou falar tem RAM 2 aqui. Se eu não falar tem RAM 2, é porque a carta tem RAM 2. Eu vou falar só se for diferente, porque a maioria das cartas reveladas vão ter RAM 2, uma ou outra vai ter 3, vai ter 4, vai ter 1 e por aí vai, né? Então, quando for mais relevante a gente tocar nessa questão, eu acho que aí sim vale a pena a gente falar sobre isso. Aí temos o Royce, que é uma carta bem interessante, porque ele custa, digamos que caro, ele tem 6 de poder e o mais. E esse mais significa o quê? Que durante o seu turno, esta lenda terá mais 2 de poder para cada equipamento, que faz muito sentido porque ele é de gangue e é dos Milestorm, que é uma gangue conhecida no universo de Cyberpunk por ser aficionada por cybers. Então, se você tiver o Royce ali, né, que por mais que ele seja uma lenda e seja utilizado como recurso, as lendas podem receber equipamentos durante a partida. Então você consegue já subir ele com mais de 6. Então, pelo menos com 8 aí dá para subir. E eu acho que é um valor legal. Ele adiciona 2 no deck também. Uma carta com muito potencial. Já vi deck dele com o Panam, que a Panam vai fazer uma troca de gear, vai colocar o gear em outra carta, vai buffar e vai poder reativar. Então, basicamente, fazendo uma jogada boa com o Royce, tem como você pegar 4 dados do seu oponente em uma rodada. É bizarro, claro que você precisa de uma certa... Não vou nem falar que é muito difícil, mas você precisa de uma certa mecânica para fazer isso, que já tem fornecida. Tem como evitar também, mas já tem fornecida. E é uma carta com bastante potencial para você agressivar, tal qual a cor vermelha é caracterizada. Indo aí para a última lenda revelada até o momento da cor vermelha, nós temos o Yorinobu Arasaka Embrace Destruction, que ele não é uma carta que você vai subir, né? Ele tem um tracinho aqui que basicamente acho que indica que você não pode subir ele. Ele é um corpo da Arasaka e ele tem a seguinte habilidade: a primeira vez que uma unidade da Arasaka amiga ataca nesse turno, você compra uma carta. Então, se você tiver menos de 20 Street Credits, que é a somatória das gigs, né, dos dados que você rolou, você descarta uma carta da sua mão para o lixo, né, para o cemitério. Então, acho interessante aqui, vai buffar vai combinar com a questão de Arasaka, vai dar mais 1 e pode ser um diferencial grande, porque imagina que você vai ter uma unidade ali de 6, por exemplo, que está com mais 2 equipamentos, você ajuda ela a chegar com 10, a aumentar um pouco mais, ou talvez até ter uma defesa. E fechando aqui, nós temos o Ruthless Lowlife, que é uma unidade, custa 2, tem 1 de memória RAM, também é da Arasaka, mercenário, e tem a seguinte habilidade: quando um rival rouba uma ou mais gigs, se essa unidade estiver gasta, né, expend, o valor dessas gigs roubadas se torna 1. Então, eu acho boa a carta, no sentido de que você tem um começo muito agressivo. Me incomoda o fato dela ser bem fraca, de ter basicamente 1. Só que essa habilidade dela eu acho legal, de forma geral, porque você vai conseguir tirar o valor do que seu oponente está roubando. A gente sabe que, pelas regras, o que nós temos até agora mostrado de Cyberpunk, a gente não tem uma questão muito... nossa, como a questão das gigs são fortes e tal. Quando a gente chegar nas cartas verdes, a gente vai falar da questão das gigs, como elas podem ser utilizadas e algumas mecânicas delas. Só que assim, é foda essa carta no sentido de que para certas mecânicas que a gente vai falar pra frente, que vai contar a somatória de gigs ali, de Street Credits, você baixar para 1, beleza, o oponente tá saindo na frente na corrida pelos dados para fazer os 6 dados primeiro que você. Porém, se ele tiver alguma interação com essa questão do Street Credits, ele quebra e ele não vai conseguir tirar um proveito total daquilo. Agora, vamos para a Swordwise Muscle, custo 3, tem poder base 5 e ela tem memória RAM 1, não tem habilidade, é uma unidade bacana de você ter no campo, poderosa, e aquela unidade que você vai querer jogar em diversos momentos para anexar gears nela e poder explorar
esse potencial que ela pode oferecer por realmente não ter habilidade, né? Uma carta meio genérica, mas que é necessária para o jogo para você colocar uma gordura de manobra para o jogador. Aí nós temos o El Sombreron, que custa 4 e ele tem 4 mais de ataque. Ele é um Valentino, né, que é outra gangue do universo Cyberpunk, e tem 4 de memória RAM. Então aqui a gente vai precisar de pelo menos, né, pelos líderes que nós, pelas lendas que nós temos até agora, duas lendas vermelhas, o que já traz um certo foco no seu deck nesse aspecto de ser mais agressivo. E a sua habilidade é: enquanto ataca uma unidade rival, dobre o poder dessa unidade. Gostei, mas não gostei, não sei. Sabe, ela é muito boa para você tirar um potencial rival que tá te causando um certo problema. Só que eu acho que o custo dela 4 para 4 mais no ataque, um pouquinho pesado para quando você for defender, por exemplo, né? Porque você não vai ter o aspecto de você vai bater 8 com ela, só que quando você for comparar ele gasto, né, expende, recebendo um ataque, ele vai ser 4 ainda. E eu acho que a gente tem unidade suficiente, gears e etc, para chegar nesse valor. Então, assim, uma carta eficiente para remoção, só que ela, para mim, não é tão eficiente assim no aspecto de defesa quando a gente fala do custo dela. Logicamente, pode ser que esse cenário mude, que a gente veja gears para colocar nele e que ele fique mais parrudo. E aí, bacana, pode vir a se tornar uma carta boa. Mas, num primeiro momento, é uma carta que gostaria de ter num deck agressivo e focado em gangues? Pô, gostaria. Porém, não é aquela carta que eu colocaria 3, por exemplo. Talvez eu apostasse muito mais em ter 3 Swordwise Muscle do que 3 El Sombreron. Talvez colocasse 1 ou 2 El Sombreron no máximo para fazer o rolê ali de preciso muito tirar uma unidade. Joga e bate. Agora vamos para o Carry Eurondine. É o The Last Rocker Boy. É um Rocker Boy samurai. Tem aqui 4 de custo para ser baixado e tem 2 de RAM para ser utilizado, né, no seu deck. E tem a seguinte habilidade: você vai dar expand nele, você vai virar, e se você tem uma gig de valor máximo, você compra as suas cartas. E ele tem 3 de poder. Olha, acho que vale a pena. Uma carta, quando ela entra em jogo, até pelo que eu vi nas regras e pelo que eu testei do jogo, você pode jogar essa carta e fazer o uso de habilidade. Então, você tem uma carta que é relativamente fraca, que pode muito bem ser alvo e que não custa tão barato assim. Mas ele pode te dar aquela famosa card advantage, né? Aquela vantagem de cartas que pode ser extremamente importante. Além do que, ele vai ser um alvo, ele não é uma defesa, e se o oponente ataca a sua unidade, ele não rouba a sua gig, né? Então, ok. Então, ele sendo um alvo, muitas vezes, ele vai pelo menos consumir um ataque do oponente, caso contrário, você vai ficar dando draw. Ou você pode pensar em ter blocker e ficar dando draw também, então beleza. Agora vamos para a Meredith Shout, Stone Cold Corp, que é uma corp da Militech, aquela que a gente encontra ali no comecinho do jogo, né? E ela tem a seguinte, custo 4, 2 de memória RAM, 3 de poder, e tem a seguinte habilidade. Quando um rival diminui o valor em um ou mais o valor de uma gig amiga, de uma gig sua, você pode escolher uma carta do lixo e adicionar na sua mão. Um efeito bom, mas até o momento muito específico para o que a gente tem de cartas lançadas. É uma carta que com certeza pode dar muita dor de cabeça, porque você ter o potencial de reciclar sempre é importante. Porém, no momento, não é uma carta que eu falaria, nossa, como eu gostaria dessa carta no meu jogo, sabe? No meu deck. No momento, eu acho que essa carta ela não tem um suporte suficiente para se mostrar. Mas se ela tá aqui é porque muito provavelmente nós já teremos nessa coleção indícios ou uma base de mecânicas que utilize a parte de cemitério. Beleza, agora vamos para o Royce, Don't Call Me Simon. Que a gente tem o Royce como Legend e tem esse Roy como unidade.
Ele também é um Maelstrom, custa 5, tem poder 4 e tem a seguinte habilidade: você derrota uma unidade rival com poder 2 ou menos. Se você tiver mais Street Credits que o seu rival, você derrota uma unidade de poder 3 ou menos ao invés. Gostei dessa carta, ela é cara, só que eu acho que o custo dela, ela digamos que se paga, né? E esse cálculo eu tô tomando muito com base o que eu fazia no Gwent para fazer um cálculo de base, que seria quanto você precisa gastar e qual efeito ela vai ter em campo. Aqui com 2, muitas vezes a gente tira um blockerzinho pequenininho, a gente tira alguma coisa assim do oponente, então acho interessante. A carta não fala que você pode derrotar somente uma carta expanded, né, que tá virada, então muito provavelmente você vai poder... Eu não cheguei a testar essa carta no online propriamente dito, mas ela não fala isso, então pelo texto ela dá a entender que você vai poder utilizar com qualquer unidade do oponente aqui de 2, se tiver mais Street Credits de 3 ou menos. Então é um range legal para você tirar um blocker, uma cartinha ali que tá com gear, etc. Então é uma carta bem bacana... Então, assim, é uma carta bem bacana que eu acho que vai ser bastante efetiva e interessante. Aí vamos para o Armored Minotaur, que é uma carta de custo 6, 4 de RAM, 9 de poder. É uma carta Militech, Arasaka e Drone. E temos aqui o play dela, né, que é quando ela entra em jogo. Se você tem 12 Street Credits ou mais, você derrota uma unidade rival com 5 ou menos de poder. Então aqui é basicamente um Royce um pouco mais bombado, né? Então aqui eu acho que é uma carta muito boa, mas novamente, não é aquela carta que você vai querer ter duas no deck. Porque 6, você vai ter que gastar ali, você vai ter que ir fazendo os seus recursos, né, para baixar ela. E quando você for baixar ela, vai ser no momento mais avançado do jogo, você já não vai ter talvez mais tanto tempo assim. O Cyberpunk TCG ele é um jogo bastante ágil, as gigs já vão estar sendo roladas há várias rodadas. Então acredito que uma no deck, extrapolando duas, mas focando em uma, é mais o ideal. Mantis Blade, minha carta favorita. Aqui a gente chega nos Gears, né? Você pode usar ela para gerar recurso. Ela é barata, custa 1. Roda somente com um líder, com uma lenda vermelha e dá mais 2 de ataque. Então, que é ideal para você jogar em qualquer unidade que você queira reforçar, que você vá bater e queira atingir 10. Aí vamos para o outro Gear, que é a Satori, que custa 2. Dá mais 1 e quando ataca, se essa unidade ganhar uma luta contra uma unidade rival, você compra uma carta. Aquela custa 1 a mais e dá 1 a menos, só que vai ter esse benefício de você comprar uma carta a mais. Logicamente, acho uma carta interessante, é sempre bom você ter mecânicas de draw em qualquer card game. E aqui é uma mecânica importante. Porém, numa partida que eu tenho a opção de fazer Mantis Blade como recurso ou Satori, muito provavelmente, eu tô falando isso pensando num cenário geral, tá? Eu faria o quê? Eu preferiria manter uma Mantis Blade e ter um recurso a mais para outra coisa do que e fazer uma Satori de recurso para poder jogar outra carta. Mas assim, são dois equipamentos muito interessantes e também já estão aí presentes desde o Alpha Kit. Agora vamos para as duas últimas cartas vermelhas e já começar as cartas amarelas. E nós temos a Industrial Assemble, em que você vai fazer o increase você vai aumentar uma friendly gig em 4. Então, se você tem 7 ou mais Street Credits, você compra uma carta. Ela é uma carta de programa, essas duas últimas são cartas de programa, então basicamente você vai jogar e descartar. E ela custa 2, ok, é interessante que você vai ter a mecânica de dar uma bufadinha em alguma gig sua, muito provavelmente você vai ter o 7, você vai fazer um draw, isso pode te ajudar, mas sinceramente essa carta é a que eu acabo prizando sempre que tá no deck, porque às vezes eu prefiro ter, como você acaba rodando mais de uma dela no deck, pelo menos starters em outros baralhos, é interessante. Putz, não no começo do jogo, ainda tem bastante coisa pra rolar, então vai lá, joga de recurso e toca a vida.
Aí nós temos o Carnage at the Colosseum, que é uma Brain Dance, primeiro Brain Dance que a gente tá vendo, e é um Extreme, né? Eu já falei, é um programa. A diferença entre unidade, gear e programa é basicamente que uma unidade ela entra em campo como uma, entre aspas, criatura, como um ser. O gear fica anexado a essa unidade, um programa, falando mais próximo de um Magic, você joga e descarta. Então essas duas cartas são voltadas para isso, mais instantâneas. E você tem aqui, play this program for... joga esse programa por menos um edinho para cada friendly gig com 8 ou mais, para o mínimo de 1. Então, se você tiver ali 7 dados, você vai poder reduzir menos 1, e vai ficar 1. Se você tiver 8 dados por algum momento, essa carta nunca vai chegar a custar 0, né? Sempre 1. Você vai derrotar uma unidade rival inimiga com... defeat a rival unit with less power than a friend. Derrote uma unidade rival inimiga com um poder menor do que uma unidade amiga, né, aliada. Então aqui a gente tem um ponto em que essa carta tem um potencial muito grande, porque a gente está falando da cor vermelha, como a gente viu, vários gears, várias unidades grandes que vão poder fazer o uso dela, justamente, combinando com os valores das gigs, de uma forma interessante, fazendo o cálculo ali do que você tem 8 a mais, e reduzindo e destruindo a unidade do oponente. Então, bastante forte. Só uma ressalva aqui, né? 8 ou mais em uma gig, a gente considera os dados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai ter um D4, um D6, um D8, D10, D12 e D20. Então, se a gente tiver no total, 4 desses dados vão ser nossos ou podem ser nossos, pensando que a gente vai ter um D20 em campo. E a gente vai ter que pegar dados do oponente. Então aqui você já coloca em decisão quais serão os dados do oponente que você vai roubar, tá bom? Porque é o que vai ser puxado. É o que vai ser puxado. E essa carta, ela vai ser importante, acredito, para uma decisão de jogo. Porque também não acredito que é a carta que você vai rodar 3 no deck para fazer a redução, para fazer todo o rolê, ter uma unidade mais forte. São várias condicionais, mas é uma carta que eu boto uma fé nela que vai ser interessante. Agora vamos para as cartas amarelas, começando com o Dum, o Milestorm Triggerman, que adiciona 2, tal qual o River Ward, que é um Detective on the Hunt, também adiciona 2 aí para a nossa memória RAM amarela. E o Dum, ele vai ter aqui a seguinte habilidade, ele vai ter 0, e quando você faz o call dele, você pode você pode descartar, destruir um gear aliado, uma gear aliado. Se você fizer isso, você compra 4 cartas. Se você não fizer, você compra uma. Acho muito interessante essa habilidade, porque é isso que ele vai fazer basicamente. Nessa habilidade de call, você fez o call dela, a carta ela tá virada, né? Você pode usar ela para pagar ela mesma. Virei 2 cartas e você faz o call. Quando você faz o call, essa carta normalmente ela vai ficar deitada. Então ela pode trigar alguma habilidade, ela pode ser ativada novamente, etc. Aqui no caso, a função dele é comprar carta. Então assim, acho interessante. Se você for jogar com Gear, eu acho que ele vai ser muito bom, porque você não tem muita consequência da habilidade dele, fora comprar carta. E vai ser interessante você comprar quando você tiver um Gear para descartar, porque 3 cartas a mais para um Gear com um Dum em campo é muito possível que você já esteja jogando focado nisso, né? Então, sempre interessante. Mas de qualquer forma, você vai comprar uma carta, mas descartando o Gear, eu acho que você vai ter muito mais vantagem. Aí vamos para a outra lenda amarela, que é o River Ward. Ele, quando é chamado, você paga os 2 e ele vai fazer a compra de uma carta para você. E quando uma unidade ataca, você pode dar um expand nele, caso ele não esteja virado, obviamente. Escolher um Gear da sua mão com um custo 2 ou menos e equipar gratuito em uma unidade aliada amarela em que não há Gears equipados. Tá? Textão, habilidade
Que eu acho que assim, é simples, mas é uma sequência de passos que vai precisar ser entendida direito para você utilizar a carta. Então se o oponente atacar, desculpa, se o oponente atacar não, quando uma unidade atacar, você dá expand na carta, se ela não foi utilizada ainda, né, para pagar algum recurso, e você vai poder pegar um gear da sua mão com custo 2 ou menos e colocar em uma unidade aliada amarela sem gears equipados. Então, até aqui nós não temos, na questão do amarelo, cartas suporte no quesito de gol solo, como a gente vê no vermelho, como a gente vai ver no azul, e no verde também tem gol solo, tá? No verde também tem gol solo. Agora aqui fechando as lendas amarelas, nós temos o Victor, Sit Down and Relax, né? O nosso mecânico favorito aí do Cyberpunk 2077. Ele vai ter uma habilidade que eu diria bastante semelhante à do Dum Dum, que ele vai fazer quando você fizer o flip dele, que é interessante porque você não precisa... você chamou ele, você fez o flip, aí você vai olhar as 5 cartas do topo do seu deck e procurar por 2 gears de custo 2 ou menos cada, revelar e colocá-los na sua mão. E colocar as outras cartas no fundo do deck em uma ordem aleatória. Basicamente, para quem joga Pokémon, o que a Kisera fazia, né? Você vai olhar, olhou, beleza, embaralhou sua mão, fez Kisera e meteu para baixo do deck. Então, interessante, ele que vem no Starter Kit, no Alpha Kit dos Mercenários, uma carta eficiente. Aqui nós temos o Second Hand Bombus, que custa 2, defende poder 2, não pode atacar, ele é só um blocker, mas é aquela carta que quase certeza que vai ser interessante você ter 3 no deck, pelo menos para começo de jogo, né? Então assim que mais cartas forem reveladas e uma estratégia maior ter sido definida, ok. Mas enquanto isso, Second Hand Bombus é uma carta bastante importante aí pra gente se defender. Aí temos a Hanako Arasaka, que é uma carta que tem 0 de poder e ela tem uma seguinte habilidade quando é jogada. Revela 4 cartas do topo do seu deck. Então você escolhe uma gig aliada. E você coloca todas as cartas com o custo da gig que você escolheu na sua mão. E você pega as outras e descarta. Então, acho interessante a habilidade dela. Ainda mais porque ela por ser uma carta de 0... ela fatalmente tá aí pra isso, né? Tá aí pra dar uma lixada no seu deck, fazer aquela rotação marota da hora. Então, acho que ela cumpre bem esse papel como uma carta de rotação, como uma carta para trazer recurso para sua mão. E além disso, você pode colocar aí, a gente vai ver depois, né, um Mandibular Upgrade, por exemplo, que permite com que ela faça um block. Então, é uma carta de 0 que vai acabar morrendo fatalmente, mas você fez um filtro no seu baralho e bacana, vida que segue. Aí temos a T-Bug, uma carta que custa 3, bate 5, né? Defende 5 também. Pô, uma carta muito interessante que quase todo deck amarelo acho que vai querer ter pelo custo-benefício dela. É uma Netrunner, mercenária, vamos ver como vai ser a interação das palavras-chave, mas ela não tem nenhum contraponto contra ela. Ela só consome 1 de RAM. E é uma carta interessante que para quem for jogar de amarelo, a gente vai ver que tem gears bons para aumentar essa força dela e tirar mais proveito. Agora vamos para, creio que seja as últimas cartas amarelas reveladas, né? Não, mentira, acho que tem mais. Nós temos aqui o Gildeon Maton, que ele é um Valentino também, ele custa 4, bate 3 e tem a seguinte habilidade. Quando você derrotar uma gear aliada, se você fizer, derrote uma unidade rival com 3 ou menos de poder. Então a gente já viu que a gente tem ali cartas que vão dar esse suporte para essa questão interação de derrote uma gear e derrote uma unidade. Então você fazendo isso, você começa a desencadear uma maquininha, né? Porque tendo o Gildeon Maton em campo, você vai conseguir fazer o quê? Você vai
quando jogar, derrotar essa unidade e repetir esse processo aí uma vez, já focando em 3 ou menos. É uma carta, diria que boa, gostei dela. Ela não tem o... Se você parar para pegar o valor de custo com o valor que ela bate, parece desproporcional, mas a habilidade vale a pena. Aí nós temos a Caliber, que bate 3, é uma Milestone, e ela tem Defeated. O rival descarta uma carta. Se essa carta tiver o custo igual ao valor de uma Gig aliada, o rival descarta uma outra carta. Então aqui você vai tentando milar um pouco a mão do seu oponente, né? Então ele descarta uma carta, putz, mas a minha Gig aqui descartou uma carta, ela custa 2 e eu tenho uma Gig com valor de 2. Parece bastante randômico, mas a gente vai ver que o jogo tá dando suporte para você modificar os valores das gigs, o que com certeza vai trazer um impacto para o rolê, porque a gente vai ter uma série de cartas que vai permitir essa manipulação de dados e que vai interagir com ela de uma forma bastante intrínseca. Aí temos a carta do Jack Wheels, que custa 3 de RAM. Acho esquisito uma carta que custa 3 de RAM, bem como o Alan Smasher custa 5. É esquisito? Muito esquisito. E ele tem 6 de ataque, 6 mais aqui. Ele é mercenário, essa unidade tem mais 2 de poder para cada friendly gig. Então assim, ele acaba valendo a pena. Possivelmente ele vai jogar em deck que tem 2 amarelos ali. E ele tendo possível para cada gig aliada, né? Então... Aqui, para ele bater 10 é muito fácil, para você roubar 3 gigs do oponente é muito fácil e etc. E aqui, diferente para cada unidade, mais esse poder. Tá, diferente do El Sombreron, que ele dobra o poder quando ataca, o texto do Jack Wales, ele deixa entender que se eu tenho mais gig, o Jack vai ficar mais forte mesmo na defesa. Então, se eu colocar um Mandibular Upgrade nele, eu consigo ter um blocker bastante eficiente também. Aí nós vamos para o Adam Smasher, que é da Arasaka, mercenário, custa 9 e 15 de poder. Só que assim, amigo, pra você conseguir 9 pontos de jogar só Adam Smasher, meu Deus do céu. É uma carta que tem uma puta habilidade, que ela derrota todas as outras unidades. Todas, assim, não exclui a sua ou do oponente, então eu estou presumindo que seja literalmente todas. E aqui, uma carta, assim, com uma habilidade boa. Com uma habilidade boa, sim. Porém que não acho que vai ver tanto jogo assim. Tem mais aquela cara de final de jogo de, putz, deu muita merda. Você vai e joga uma da Smasher. É isso. Aí agora, vamos aqui para algumas cartas de Gear, né, que eu tava comentando anteriormente. Aqui temos o Koroshi Optics, que ele dá mais 1 de ataque, custa 1, e quando a carta na qual ele está equipado ataca, você pode olhar uma lenda virada para baixo, uma Face Down Legend, que não foi revelada ainda. Então você olha e fala, bacana, porque nossas lendas são distribuídas aleatoriamente. Então o Koroshi Optics, ele dá uma certa localização dos personagens para você elaborar a sua estratégia. Ela é uma carta ok para mim, esse fator de, posso ver, você vai tirar vantagem disso, não tenho dúvida, mas é aquela carta que vai virar recurso, muito provavelmente, né? Em algum momento que você precisar de algo muito específico, ok. Mas em determinado momento, ou nos decks que eu já vi até agora, essa carta, a maior coisa que ela faz acaba sendo virar recurso. Mesmo com esse potencial de poder ver a carta. Mas aí tem questão de, depende não sei o que lá pra atacar, depende disso, depende daquilo. Então a gente tem essa questão. Aí nós vamos para o Mandibular Upgrade. No Mandibular Upgrade... a carta vai ter mais 0, só que ela ganha o blocker, tá? E custa 1. Então, gosto do Mandibular Upgrade, acho que é uma puta carta e é o que torna, por exemplo, uma Hanako Arasaka viável, porque você jogar ela, uma carta de 0 e largar em campo, pra quê? Sabe? Então, normalmente,
uma Hanako Arasaka com Mandibular Upgrade, alguma coisinha assim. Ah, mas continua sendo 0, continua. Mas é uma carta que tá morta no campo de qualquer forma. Então mata de uma vez pra bloquear, impede que o oponente roube uma Gig e toca o foda-se. Aí vamos para o Zetatech Faceplate, que custa 2, dá mais 2, é um Cyberware da Zetatech. E quando essa unidade ou lenda for gasta, né, expande, você ajusta a gig, uma gig para 1, em 1. Então, se você controla 3 ou mais gigs diferentes com com diferentes valores, você compra uma carta. Ok, temos uma primeira carta aqui para manipular as nossas gigs e já traz um pouco do que pode ser, que essa estratégia pode fornecer pra gente. Aí nós vamos agora para Gorilla Arms. Essa Gorilla Arms eu acho que é uma das... É uma dos gears, né, dos cyberwares mais agressivos que a gente tem até agora. Ele custa 4, dá mais 4 e o deck para rodar com ele tem que ter 4 Rans amarela, o que com certeza é bastante coisa, mas é uma puta carta. And the first time that you need to gig each turn, you may steal a rival gig with the same number of sides, né? A primeira vez que uma unidade roubar uma gig a cada turno, você pode roubar uma gig rival com o mesmo número de lados, né? Então, se o seu oponente pegou um D8, você pode pegar um D8 dele também. Então, ok, interessante. E além do que, dá mais 4. Então, muito provavelmente, qualquer carta... Qualquer não, vai. Mas muitas das cartas que o Gorilla Arms for equipado, o mais 4 vai ser o chamativo. Porque você vai, por exemplo, tornar o seu ataque 7. E aí a gente vai poder roubar 2 gigs do oponente. Agora aqui, fechando as cores amarelas, nós temos uma segunda carta de Brain Dance. Nós temos a After Party at Leases, que custa 2, não dá nada, né, que é um programa. E você ajusta uma gig rival para mais 2 ou menos 2. Então, se a sua gig aliada for do mesmo valor, você compra uma carta. O outro Cyber que a gente viu, ele era um pouco mais agressivo. Isso tem a ver com a filosofia de cores e etc. Que acredito que eu já tenha feito vídeo sobre isso aqui no canal. Então você consegue manipular as gigs ali para trazer, para fazer um draw de carta. Acho ok, bom. Aí temos uma Cyber Psicose, que custa 2, 3 de memória RAM, e a sua habilidade é: você pode jogar esse programa quando a unidade atacar e pagar essa carta e pagar... Você pode jogar este programa quando a unidade atacar. By paying discard cost and spending a friendly unit. Tá, pagando o custo de fazer expand em uma unidade ou uma face-up legend. Aí você vai equipar na carta, dando mais 2 de poder desse turno para cada equipamento ou gear que ela tenha. E no final do turno, você vai derrotar essa unidade. Então, basicamente, no final do turno, você tem 2 gears na sua unidade. Você vai simplesmente dar mais 4 para ela. A sua carta vai bater o X dela mais 4, que é o valor da Cyber Psicose aqui no caso. E no final ela vai ser derrotada. Então assim, é uma carta extremamente forte. E que, vai funcionar muito bem. Novamente, a Hanako Arasaka, uma carta de 0, equipada com 2 gears, vai acabar tendo um destaque e podendo ser sacrificado em um outro cenário com uma Cyber Psicose for viável. Ok, interessante. E novamente aqui, né, 3 de custo de RAM. Aí nós temos o Reboot Optics, que é uma carta em que você vai E aí nós temos aqui o Reboot Optics, que é uma carta. Aí nós temos aqui o Reboot Optics, que
é uma carta que vai dar mais 4 de poder para a unidade nesse turno, e quando derrotado, dá mais 4 de poder para a carta nesse turno, e você vai derrotar ela no final. Então aqui tá quase que uma Cyber Psicose, né? Só que um pouco mais, digamos que controlada no aspecto de quanto que a carta vai ganhar, porque aqui ele vai ter mais 2 por gear, então você vai ter uma questão de necessidade de saber, de ter outros gears associados àquela carta. E aqui você só vai dar mais 4 para a carta, uma forma um pouco mais segura, né? Beleza, agora vamos para as cartas verdes, começando pelo nosso querido Goro Takemura, Hands Unclear, uma carta que bate 7, custa 5, 2 de RAM pro nosso deck aí, tem Gol Solo e tem Blocker. É uma carta bastante boa, eu diria. O starter que vem com ele ali no deck de Arasaka, junto com o Yonoburo e o Saburo Arasaka, é interessante porque ele vai subir, ele pode ser pago, né? Vai ser utilizado como recurso e tal. Aí você consegue subir ele e ele já vai poder atacar, podendo talvez utilizar do Yonoburo Arasaka e outros recursos aí que combinam a tag Arasaka. Então é um atacante bastante forte, uma carta muito boa e acho que vai rodar bem. Aí nós temos outra versão do Goro Takemura, que é o Vengeful Bodyguard, que quando chamado, você deixa essa lenda preparada. Então, o que isso quer dizer? Quando você utilizou ele para se pagar, quando você chama, você vira ele para cima de novo. E quando uma unidade rival ataca, eu posso fazer o expand dele. E se eu tiver uma par de gigs com o mesmo número de lados, ali, né? Já tenho 2d6, 2d8, que quer dizer que eu roubei algum dado do oponente para combinar com o meu. Eu posso give a friendly unity, pegar uma unidade aliada com 4 ou menos, dar mais 1 de poder e blocker para ela. Então é interessante porque você está transformando uma unidade sua em blocker, impedindo que você perca gig. Então eu acho que é uma carta que super vale a pena. Agora vamos para a Panam, que é uma carta que eu acho muito legal, de verdade, a Panam. Porque o que ela vai fazer? A Panam, ela simplesmente, quando for chamada, ela não vai subir para bater nada, ela vai ser preparada. Então você vai, novamente, né? Virou 2 cartas, chamou sua lenda. Virou 2 cartas, chamou sua lenda. Quando você fizer isso, a Panam, caso seja Panam, você vai deixar ela preparada novamente. Então você pode utilizá-la de novo como um recurso, ou deixar preparado aí para fazer seu ataque. Então, quando uma unidade aliada atacar, você pode escolher um gear anexado a essa lenda e equipar a essa unidade. Se você fizer isso, ready that unit. Ou seja, se você fizer isso, deixa a unidade preparada. Na prática, o que é isso? É uma carta que vai atacar 2 vezes. Então, por exemplo, eu tenho um Goro Takemura, Hands Unclear, que tá lá, fez o gol, vai fazer o gol solo. Ele subiu, fez gol solo, minha Panam tá virada com equipamento nela, né? Que eu falei que a gente pode colocar gear nas nossas lendas. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar, escolher um dos gears que está anexado na Panam, passar para o Goro Takemura. Então o Goro Takemura, ele bate 7. Ele vai receber esse gear que possivelmente dá mais 1, por exemplo. Ele vai bater 8 e ficar pronto de novo. Então eu posso ir lá e bater mais 8 com ele. Então, muito da hora a Panam. Eu acho que vai trazer uns decks bem interessantes. E uma das listas que eu vi que eu quero trazer aqui no canal é de um cara que também faz vídeo pro YouTube. Eu vou procurar o nome do canal dele, é muito legal. Ele faz tabletop e tal. É bem didático, assim, para quem quer aprender, para quem quer explorar mais as cartas também. Ele faz isso com o Royce num deck, e fica muito forte, né? Porque o Royce sobe batendo com cada gear, então você escalona o poder das cartas de uma forma que libera diversos potenciais. E aqui temos, né, o Decado, Nômades e Tatará, né? Beleza. Aí temos o Saburo Arasaka, que é uma carta que as unidades Arasaka tem mais 1 quando ataca, ok.
Vamos para o Corp Security, que não tem muito o que comentar. Assim como o Second Bombus, aqui é uma carta para quem for jogar de corpo, de Arasaka, por exemplo. Porque o Corpo Security, essa unidade não ataca, ela só bloqueia. Ela vai ter 2/2 e 2 de unidade. Então é aquela carta que muito provavelmente você vai querer ter 3 no deck para bloquear e se proteger das diversas adversidades que o jogo pode te trazer. Aí nós vamos para o Emergência Atlas, que é uma carta que parece muito com os Sword Hustle, né? De vermelha. Que a gente tem o Vehicle, Corpo, que é do Trauma Team, basicamente, né? Ela custa 4 e bate 7 e tem 3 de RAM. A desvantagem dela, entre aspas, que não chega a ser uma desvantagem, é que ela não é Arasaka, ela é corpo. Então ela não vai ter benefícios dessa interação, mas ela tem 3 de RAM que vai fazer com que você jogue com duas lendas verdes, né? Então isso vai definir a cor do seu deck. Então muito provavelmente o seu deck vai ser se você quiser jogar com Gear, vai ser um verde-vermelho, um vermelho-amarelo. Interações entre verde e azul, não sei, vamos explorando aí. Aí vamos para outro Goro Takemura, que é o Losing the Way. Esse aqui é uma unidade. Ele custa 4 e tem 5 mais. Essa unidade tem mais 1 de poder durante o turno para cada lenda acordada em sua área de lendas. Então, no máximo eu tenho 3, o poder dele máximo é 8. E esse 8, lembrando, vale somente no turno, no seu turno. Então, se você atacar com ele ou colocar um blocker, você vai blocar com 5. Seu oponente vai precisar de 5 mais para te destruir. Se for 5/5, as duas morrem. Mas mesmo assim, uma carta bastante interessante. Aí vamos para o Riding Nomad, que essa unidade ataca... Essa unidade pode atacar Expand Rival Units the turns it's played. Essa unidade, eu me confundi um pouco, essa unidade pode atacar fazendo o gasto da unidade rival que o oponente jogou. Tá, basicamente você vai dar expand numa carta do oponente. Então, 6, 6, 3, uma carta equilibrada. Eu fico curioso aqui porque ela é nômade, né? A gente tem a Panam e outras cartas ali com essas tags. Então, fico curioso para saber qual vai ser esse rolê, como que vai funcionar essas interações. Já não, fazer um deck de corpo, Arasaka, de corpo, Militech. Então, eu acho que isso não vai ser explorado agora, nesse momento, mas é um dos potenciais do jogo de você trazer futuras expansões, uma nova coleção com cartas para Militech, com cartas para Aldecaldos, com cartas para Maelstrom, sabe? Valentinos e parará. Então, você tem uma pool de coisas que você pode explorar muito grande. Aí nós vamos para a última carta aqui da fileira, chegando quase no final das cartas verdes, que é o Sanjiu Oda. Aqui é uma carta que custa 7, ela bate 8, Arasaka, corpo, expand, e tem, quando você joga, né, o play dela é expand a rival unit for each friendly value pair of gigs. This unit can attack rival units the turn it's played. Quer dizer, essa unidade ela não pode receber gol solo. Se alguma coisa der gol solo, ela não pode receber. E você vai fazer o expand de alguma unidade do oponente para cada par de gigs que você tem. Então aqui estamos vendo outra interação com os dados, tal, que vai ser muito interessante a gente ter esse controle, né, de ver que os dados, por mais que sejam valores randômicos quando você joga, eles vão jogar combinando com as habilidades. Então, para mim, isso é muito interessante. Aí vamos para as últimas 3 cartas, que nós temos aqui o Sendevistan, acho que é assim que se pronuncia. Ele custa 3, 4 de memória RAM, dá mais 3, e quando você jogar... essa unidade this unit can attack spend units this turn. Essa unidade pode atacar unidades que estejam gastas esse turno. Então aqui você tem uma limitação de ataque, mas ainda assim pode atacar, o que novamente no caso do Sandayu Oda não vai ser possível, né? Porque o texto dele já deixa claro que essa unidade não pode atacar unidades rivais no turno que ele é jogado.
Aí nós vamos para o Peace Offering, que é um Brain Dance verde, e que ele custa 1 também, que nem os outros Brain Dances, e você pode setar o valor de uma... você pode setar o valor... to the value of... você pode setar o valor de uma gig pelo valor de outra. Se você controlar um par de valor, compra um. Então, basicamente, você vai comprar uma carta com ela. Você tem 2 dadinhos ali, uma gig X valendo 4 e uma gig Y valendo 5. Você pode, supondo que o seu 4 seja um D4, você vai e muda o valor, seta o valor da outra gig para 4 e compra uma carta. Interessante, interessante. E por fim temos aqui o Corpo Surveillance, que é uma carta que custa 2, é um programa, e você vai fazer expand de uma unidade rival de 3 ou menos. Agora, quase finalizando o vídeo aqui, vamos para as cartas azuis, que a gente não tem tantas assim ainda. Temos aqui primeiro a nossa V Corporate Exile, que tem gol solo, bate 8, é basicamente um Goro Takemura Hands Unclear para cor azul. Aí vamos para mais lendas. As cartas de lendas, elas foram mais reveladas até o momento para a cor azul, tá? Então, é o momento que eu acho que a gente mais vai falar sobre as lendas mesmo. Porque aqui nós temos a Alt Cunningham, que Souls Killer Architect. Ela tem gol solo, custa 6, bate 4. E quando essa lenda roubar uma gig, você pode remover essa lenda de jogo. Se você fizer, escolha um programa do seu lixo, né, do seu cemitério, para jogar de graça. Achei muito da hora essa carta, porque é uma coisa assim, olha, ele vai fazer aquele efeito de roubar a gig e não ser destruída, ela tem gol solo, né? Então você estrutura um campo para controlar ali o seu oponente, sobe com ela, bate, rouba a gig, volta, joga um programa de graça. Ela aproveita muito esses recursos, e isso pensando no que a gente já viu de programa até aqui, é o tipo de carta que você vai poder, por exemplo, roubei uma gig, pego esse programa de graça, jogo, dou draw. Uma carta a mais. Roubei uma gig e tal. Então você fica fazendo isso, dropando recurso, baixando unidade. Então é uma carta que, dependendo dos programas que forem colocados no jogo, vai mostrar muito potencial, mas numa primeira olhada ela já tem muito potencial pela quantidade de interações que ela pode fazer. Aí nós temos aqui a Evelyn Parker, Beautiful Enigma, que quando ela é chamada, acordada, você faz um decrease de uma gig rival em 3. E quando você faz um expand dela para usabilidade, você olha 3 cartas do topo do seu deck e procura por um Brain Dance Program, um programa do tipo Brain Dance. E você vai fazer a adição dele na sua mão. Então, também é uma carta boa, porque assim, de search, né, que a gente vai ter no deck, e que isso só me deixa muito mais alerta do que tipo de carta de Brain Dance a gente vai ter no jogo, se a gente vai ter um Brain Dance mais agressivo, mais controle, acredito que sim, como a gente viu aqui, relacionado a outras cores, etc. Aí temos o Jack Wales, Pour One Out For Me, que ele é 0, ele não vai entrar em jogo, mas sempre que você jogar uma unidade azul ou um guia azul no seu turno pela primeira vez, você vai poder fazer o aumento de uma gig em 2. E depois, se essa unidade estiver no valor máximo, você compra uma carta. Então, uma carta aqui da Draw é uma habilidade constante, não depende de você fazer expand nele. Então, acho bastante vantajoso. A Lucy, eu não vou comentar, porque ela é 0 e não tem habilidade, tem essa habilidade Overclocking. Então, assim, não sei. Vamos ver o que ela vai ser no futuro, como vai rolar, mas, enfim. Agora aqui temos a... Deixa eu carregar a página. A Evelyn Park. A comunidade, custa 2, bate 1. E quando um rival rouba 1 ou mais gigs, se você tem unidade... Se essa unidade estiver expand,
você compra uma carta. Aqui eu acho essa carta interessante porque ela não tem blocker e ela vai ser aquela carta que o oponente vai fazer o balanço de eu ataco ela ou eu pego uma gig, porque às vezes você dá uma carta pro oponente pode não ser tão legal assim. Imagina que você tá com 3 unidades para atacar e essa carta ela não deixa certo quantas vezes pode usar. Então eu estou pressupondo que seguindo o texto literal dela, quando um rival roubar uma ou mais gigs, se essa unidade já expande, você compra uma carta. Então você fez expand dela, o oponente foi lá, roubou 3 gigs suas, você comprou 3 cartas. Sabe? Então assim, putz, vale a pena, não vale a pena, eu destruo ela, pego uma gig a menos, você traz um aspecto de controle e rotação pro seu baralho ao mesmo tempo. Aqui temos o Delamain Cab, que pra mim tem muito cara de power creep, toda cor, né, tem umas power creep, que é aquela carta que você vai jogar fortinho no campo, não tem habilidade, vou meter um gear aqui e foda-se. Então é isso aí. Aí temos a Mama Brigitte, Spirit of Death, uma carta de 5, que ela é uma Netrunner mística dos Voodoo Boys, que tem custo poder 3 e 4 de memória RAM. E quando você joga, você pode descartar 2 programas. Se você fizer... você pode descartar 2 programas. If you do, você coloca um equipamento, você desequipa uma carta de gear do oponente e coloca no final do deck dele. Tá ok, interessante. O poder dela não me convence muito, mas por ser uma Netrunner, achei uma carta, digamos que equilibrada, e às vezes você vai arrancar um equipamento que é muito importante para ele, né? Aí nós temos o MTOD12 Flathead, que é aquele robozinho que a gente usa no começo do jogo, custa 5, bate 5, 3 de memória RAM, e se você tiver 7 ou mais Street Credits, essa unidade não pode bloquear. Ok. E por fim, fechando aí, deixa eu ver isso, fechando aí quase 1 hora de vídeo, gente, mas que não falei, a minha ideia é fazer esse vídeo batidão, eu vou deixar cortadinho embaixo, caso vocês queiram pegar tempo a tempo, ver cor específica. Tô até tentando ser um pouco mais ágil, porque, cara, são 52 cartas, então, às vezes tem carta que eu gostaria mais de comentar sobre as interações. Só que eu falo, não, eu vou ficar 3 horas falando desse jeito, então não é objetivo. Aí nós vamos para o Placid, que eu acho uma carta bastante forte. 8 de custo, 10 de poder, tem play e quando ataca, que triga a seguinte habilidade. Você pode descartar um programa da sua mão. Se você fizer, você volta uma unidade do oponente para o fundo do deck. E presumindo que você voltou a unidade, o gear é descartado. Então assim, é forte. É forte porque ele vai fazer isso quando entra e quando ataca. O que torna ele um alvo, logicamente, para outras cartas. E se ele tiver expanded, ser atacado também. Só que ele tem uma resistência boa de 10. E o que me preocupa um pouco ela é uma carta que você não vai possivelmente também querer ter 3 no deck, né? Porque ele custa 8. E pensando ali, é puxado. Você vai precisar elaborar as mecânicas do baralho para compra de carta. Você vai precisar pegar a questão de compra de programas do deck, rotação, usar do cemitério, etc. Então aqui, um deck de Voodoo Boys tem muito cara de ser viável, tá? Fechando o comentário sobre ele, é isso. Um deck de Voodoo Boys tem muito cara de ser viável. E bizarro forte, de forte também. Aqui nós temos uma carta de Gear, que dá mais 2 e quando ataca, se você tiver 7 ou mais Street Credits, você derrota um Gear do oponente com 2 ou mais. Então é bom pra você ir deixando os bichos do oponente pelado no jogo ali. Bacana essa carta, no online fez bastante diferença em várias partidas pra mim. Aí temos aqui o Chrome Reverie. Não é Reverie, né? Reverie. Chrome Reverie, foda-se, é isso aí. Ele custa 3 e coloca Rival Unit Can Attack até o seu próximo turno.
Se você controla a menor gig, você pode chamar uma lenda de graça. Interessante, interessante. Mostra que nem sempre é horrível para você ter como gig, né? Ainda mais que a gente pode manipular dados e etc. Muito bacana. E aí temos o Floor It, que é uma carta que eu gosto bastante também, porque a gente vai retornar uma unidade expanded do oponente, expanded unit, para a sua mão, tá? Aqui não fala rival unit ou friendly unit. Então você pode muito provavelmente trazer uma unidade sua também ali, caso você queira, para sua mão. E como sempre, vocês vão descartar o programa depois de resolvido. Então, foram essas as cartas. Eu acho muito interessante como cada uma já tem suas características definidas. Muito provavelmente esse vídeo está indo ao ar depois que eu fiz o vídeo sobre filosofia das cores no Cyberpunk. Porque recentemente nós tivemos 2 lives, né, que contou sobre a cor amarela e vermelha e sobre a cor verde e vermelha e a cor amarela e azul, se não me engano. E ali os designers comentaram sobre as filosofias das cores, para quem joga Magic ou outros card games. Eu acho que já está um pouco mais ambientado com esse tópico, mas com Cyberpunk eu acho interessante a gente conversar para falar como isso está sendo elaborado, as cartas que evidenciam isso e como isso vai ter um impacto e um proveito muito grande no aspecto de você montar o seu baralho. Mas bom, gente, é isso aí. Fico muito feliz de ter finalmente fechado esse vídeo que eu pensei alguns dias de como fazer. Não, vou quebrar em 4 partes e fazer um dia a cada cor. Não, vou fazer tudo de uma vez. Acabou que eu falei, foda-se, vamos fazer tudo de uma vez. Vai ficar um vídeo gigantesco aqui no canal, mas tudo bem, paciência. Porque os próximos vão ser mais curtos, porque eu só vou trabalhar as cartas específicas que forem lançadas. E aí fica muito mais fácil de gravar, muito mais fácil de trocar ideia, falar de interação do que eu falei aqui. Mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais o jogo. Caso vocês tenham curiosidade, testem o simulador online, baixem o arquivo PDF no próprio site do Cyberpunk, imprimam suas cartas de Alpha Deck, joguem, brinquem, entendam como funciona o sistema do jogo, que é bastante divertido. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí e falou!